O filme começa com a história real de uma mulher com transtornos mentais, chamada Sabina. Ela está em uma carruagem sendo levada para a clínica Burgholzli. Dentro da clínica, um médico chamado Kalian encontra Sabina, que é sua nova paciente, para entender o que está acontecendo com ela. No entanto, ela afirma que não é louca. Então, ele propõe que eles conversem e ela revela que tem ataques quando se sente humilhada, resultando em náuseas e suores frios. Posteriormente, ela conta que seu pai costumava ficar com raiva dela e perder o controle frequentemente. Ela descreve uma imagem que não sai de sua cabeça, a mão de seu pai. Ele costumava bater nela e, em seguida, forçava a beijar sua mão. Mais tarde, na casa de Young, ele está com sua esposa Emma e os dois estão discutindo. No caso de Sabina, é mencionado que ela é bem educada e tem aspirações de se tornar médica. Posteriormente, eles discutem as ideias de psicanálise do professor Freud e Carl Jung tenta conceber um tratamento experimental com base nessas ideias fora da clínica. Durante um passeio no jardim, Carl Jung e Sabina conversam e ela compartilha que, devido às vozes em sua cabeça, está convencida de que sua mãe não ama seu pai. No entanto, no meio da conversa, Carl Jung menciona que precisa se ausentar por 2 semanas devido a um serviço militar. Isso deixa Sabina irritada, pois ela sente que está perdendo tempo. Em um momento, ela deixa cair o casaco e Carl Jung tenta limpá-lo com sua bengala. No entanto, Sabina o interrompe e pede para ele parar com aquilo, solicitando que ele a leve de volta para a clínica. Dentro do quarto de Sabina, a enfermeira entra e nota que Sabina está brincando com a comida. Ela menciona que o diretor da clínica quer falar com Sabina. Entretanto, quando eles retornam ao quarto dela, Sabina não está mais lá. Ela está do lado de fora, brincando na água do lago. 2 enfermeiras a seguram e a levam para o banheiro a fim de dar um banho. Algumas semanas depois, Carl Jung retorna e pede a ajuda de Sabina para realizar uma pesquisa sobre psicanálise, na qual sua esposa Emma também está participando. Eles conduzem um teste com Emma e, posteriormente, Carl Jung questiona Sabina sobre o que ela achou do teste. Sabina responde que Emma está preocupada com a gravidez e tem medo de que seu marido perca o interesse por ela após o nascimento do bebê. Logo depois, Carl Jung volta para casa e descobre que Emma deu à luz a uma menina e a criança está sendo cuidada pela babá. Depois, ela lamenta muito porque prometeu a ele um filho homem no dia do Natal. Carl Jung pergunta a Sabina por que suas últimas noites foram tão insuportáveis. Ela responde que tem medo porque parece que tem um gato no quarto com ela e que sente algo viscoso em suas costas. Então ele pergunta se ela estava nua e se masturbando e ela responde que sim. Então ele pede que ela descreva a primeira vez que seu pai lhe bateu. Ela disse que foi quando ela tinha 4 anos porque ela havia quebrado um prato, o que fez com que seu pai lhe dissesse para correr para o quartinho e tirasse a roupa. Então ele a puniu espancando. E durante o castigo, ela ficou assustada e fez xixi nas calças, mas seu pai percebeu isso e a espancou novamente. Mas Sabina disse que sempre gostou de apanhar e que qualquer tipo de humilhação a deixa excitada 2 anos mais tarde. Carl Jung e sua esposa Emma foram ver o professor Freud. Os dois discutem como o tratamento de Sabina está dando certo, porque ela está melhorando e se saindo bem na Universidade de Medicina. Eles também falam sobre suas diferentes teorias sobre a psicanálise. Depois de Carl Jung contar a Freud um sonho que vem tendo com frequência, e Freud lhe oferece a sua própria interpretação do sonho. Ele disse que suas ambições estão sendo colocadas em espera por causa da primeira gravidez da sua esposa. Dias depois, Carl Jung e Sabina falam sobre a maneira de pensar de Freud e questionam se o seu método é o melhor para ela seguir. Mas Carl Jung não entende porque todas as teorias de Freud são baseadas em questões sexuais e deve haver outro caminho em um navio. Carl Jung e Sabina falam sobre o fato dela ser a melhor aluna da faculdade de medicina e ele assegura que ela pode se tornar um psiquiatra nesse meio tempo. O professor Freud havia pedido a Carl Jung para que ele cuidasse de um médico chamado Otto Gross, até que ele mesmo pudesse fazer isso a pedido dele. Carl Jung conversa com Otto sobre seu bem-estar e sua descrença no casamento monogâmico. Então o doutor tenta convencer Carl Jung a dormir com suas pacientes, mas Carl Jung se recusa a fazer isso depois do passeio de barco. Carl Jung e Sabina estão lá fora, perto da baía, discutindo sua experiência em sexo, e ela o beija. Depois Carl Jung vai até o quarto do Dr. Otto, encontrando-o vazio. Ele deixou um bilhete agradecendo a Carl Jung por ter cuidado dele e também pediu para avisar ao seu pai que ele está morto em seguida. Carl Jung vai até a casa de Sabina e começa a ter um caso com ela.
Depois ele volta para a casa e encontra sua esposa dizendo que tem uma surpresa. Para ele, a tela mostra ele em um barco à vela vermelho de volta à casa de Sabina. Carl Jung quer terminar o seu caso com ela para o bem da sua esposa, mas ela consegue convencer ele a continuar. Depois ela pergunta como ele está com sua esposa na cama e pede que ele a dê uma surra como castigo. Fora do campus universitário, o professor Freud e Carl Jung falam sobre Carl Jung ser o herdeiro aparente de Freud. Então Carl Jung informa sobre a carta, que Otto deixou envergonhado. Freud pede desculpas a Carl Jung por ter pedido a ele para cuidar de Otto mais tarde no escritório do professor Freud. Os dois discutem sobre suas teorias e suas aplicações na psicanálise. Então eles falam sobre o rumo hoje que Carl Jung está tendo um caso com uma paciente, mas ele nega dentro da casa de Sabina. Carl Jung diz a ela que, como o professor Freud pode ter suspeitado, que eles estão tendo um caso. Então ele tem que terminar tudo devastado. Sabina tenta persuadir ele a não deixar ela, mas ele acaba fazendo isso de qualquer maneira dentro do escritório. Sabina aparece e discute com ele sobre como ele confessou à mãe dela que eles estavam tendo um caso. Então ele disse que a culpa não é dele, pois a mãe dela já sabia por causa das cartas anônimas que ela recebeu, e ele também disse que eles podem se ver como médico e paciente, mas nada além disso. Então ela pega uma faca enquanto é tomada pela raiva e o atinge no rosto. Depois ela deixa 20 francos em cima da mesa do consultório, pelos honorários da consulta. Depois Sabina escreve uma carta ao professor Freud a respeito de um assunto importante para ambos. Depois de ler a carta, Freud escreve uma carta para Carl Jung para perguntar se ele a conhece em seguida. Carl Jung envia de volta uma carta dizendo que ela foi o caso que os uniu, então ele pede para o professor para ser o intermediário entre eles e evitar o desastre. Mas Freud escreve uma carta para Sabina dizendo que ela e Carl Jung costumavam ser bons amigos e qualquer que seja o problema que eles têm, eles devem resolver sem o envolvimento dele dentro do escritório de Carl Jung. Ele está fazendo as malas enquanto Sabina entra no escritório e pergunta se ele está saindo do hospital por causa dela. Ele responde que ia sair de lá de qualquer maneira. Então ela disse que recebeu uma carta do professor Freud e o acusa de fazer o professor acreditar que ela está mentindo sobre o caso deles. Então exige que ele escreva uma carta. Freud reconhece a veracidade do que ela diz, mas começa a se perguntar se ela está usando essa informação como uma forma de chantagem. Ela responde afirmando que tinha o poder de destruir tudo, mas optou por não fazê-lo. Ele concorda tranquilamente com o pedido dela. O professor Freud precisará escrever uma carta para ela, confirmando que Carl Jung compartilhou todos os detalhes com ele. Assim, Sabina expressa a Carl Jung o desejo de ter Freud como seu médico no lugar dele. Seguindo esse desenrolar, Carl Jung redige uma carta para Freud, confessando seu envolvimento com Sabina. Por sua vez, Freud escreve uma carta a Sabina, pedindo desculpas e expressando sua admiração pela maneira como ela abordou o conflito que surgiu. Em um momento subsequente, Carl Jung e Freud estão em um navio rumo à América durante a noite. Ambos estão no convés do navio, discutindo o estranho sonho de Carl Jung e suas interpretações. Entretanto, o professor Freud não está inclinado a compartilhar seus próprios sonhos. Qual o médico, mas ele não quer arriscar a sua autoridade. Alguns anos depois, na Suíça, Sabina se reúne com Carl Jung em sua casa para discutir sua dissertação, escrita e suas teorias sobre sexualidade. Depois, ela informa que, ao se formar na universidade, deixará Zurique e não pretende retornar. Surpreendentemente, Carl Jung reage fortemente à notícia, implorando para que ela não se vá. 2 anos mais tarde, em Viena, Sabina se forma como psiquiatra e conhece o professor Freud. Eles têm uma discussão sobre psicanálise e ela pergunta se ele está em conflito com Carl Jung. No entanto, ele responde que não, e Sabina expressa o desejo de que ambos coexistam para que o progresso da psicanálise não seja interrompido. À medida que Freud começa a confiar nela, ele questiona se ela está pronta para cuidar de 1 ou 2 de seus pacientes. Carl Jung e Freud trocam cartas por algum tempo, até que o professor decide encerrar sua amizade com Carl Jung devido às disputas de ego entre os dois. Na Suíça, Sabina encontra Emma na casa de Carl Jung. Posteriormente, é revelado que Sabina está casada e grávida. Emma compartilha que o estado de saúde de Carl Jung não está bem desde que ele e o professor Freud cortaram relações. Emma então pergunta a Sabina se ela poderia ajudar Carl Jung no jardim próximo ao rio. Carl Jung está sentado em um banco quando Sabina se aproxima e se senta ao seu lado. Durante a
conversa, ele descobre que ela agora está casada com um médico chamado Pavel. Sabina, por sua vez, percebe que Carl Jung não está em um bom estado emocional. Então ele disse que tem vivido sonhos apocalípticos, e ela informa que quer voltar para a Rússia com seu marido. Carl Jung fala da sua amizade com Freud e suas diferenças. Ele disse que lamenta deixar lá, mas eles não podem mais ficar juntos. Agora o filme termina com Carl Jung totalmente preso ao passado, enquanto Sabina está seguindo em frente com seu marido.